paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui compartilhar com vocês algo que eu estive meditando durante o dia de hoje. E qual o cenário perfeito para o milagre acontecer? E aí eu lembrei do povo de Israel, junto na beira do mar, e cercado de montanhas e um inimigo terrível no seu encalço. E aí eu pensei, às vezes a gente vive o milagre não porque a gente decidiu viver esse milagre, porque eu acredito que aquele povo de Israel, quando o mar se abriu, eles tiveram medo de atravessar. Muitas vezes a gente tem medo de viver o milagre de Deus. E então, por que eles atravessaram? Porque eles não tinham outra escolha. Ou era pôr o pé, atravessar, correndo risco, porque eu acredito que muitos deles tinham medo daquelas águas se fecharem e eles morrerem afogados. Mas eles pensaram, ou é aqui, ou é morrer na mão de Faraó, porque Faraó, o exército de Faraó estavam atrás deles com muita fúria. Então, muitas vezes, a gente vive o milagre não porque a gente falou assim, não, a porta abriu e eu vou entrar, essa é a melhor. Muitas vezes, sim. Já entrei por portas que eu falei assim, essa que Deus abriu, eu vou entrar. Mas eu já entrei por porta, passei por portas que eu sei que foi o Senhor que abriu, mas eu tive medo. A gente é humano, é ser humano, é falho. Nós não... a nossa fé ainda está muito pequena, ainda não chegou ao tamanho de um grão de mostarda. E aquele povo, eles tiveram medo. Ana, por que Ana viveu o milagre dela? Porque ela era oprimida, ela era irritada, ela era insultada. Ana viveu o milagre dela porque ela era insultada e ela já não aguentava mais aqueles insultos, e o desejo de uma mulher sempre foi, desde que mulher existiu, gerar. Não todas, algumas decidem não gerar, mas é o grande sonho. A mulher, ela se realiza quando ela gera. E naquela época era um status para ela. Uma mulher que não gerava, ela era tida como uma pessoa inútil. Diante da sociedade, diante da família, embora o seu marido, Eucana, falasse, não, fica tranquila, eu amo você desse jeito e eu sou melhor para você do que 10 filhos, mas ela tinha a necessidade dela. Muitas vezes, não é pelo que os outros pensam, é por nós mesmos. A gente tem sentimento, a gente deseja as nossas realizações. E ela era angustiada, a alma dela se angustiava. Às vezes, a Bíblia diz que muitas vezes ela não queria comer. Eucana dava a melhor porção para ela, mas ela não queria nem comer, porque ela estava angustiada. E toda aquela angústia, ela impulsionou Ana a tomar uma decisão. Assim, que talvez nenhuma mulher em sua época tinha tomado, pelo menos a Bíblia não registra. Ela falou, se o Senhor me der um filho varão, ele vai te servir, ele vai ser teu, vai estar na tua casa. Então ela tomou uma decisão porque ela queria ser mãe. Então, assim, ela viveu o milagre de Deus porque a situação, a sua inimiga, oprimia ela. Então ela tomou aquela decisão. Então o palco do cenário do milagre dela foi toda aquela opressão, da sua inimiga, porque ela se declarou uma inimiga e ela insultava muito Ana. Então, muitas vezes, a gente não entende por que as coisas acabam se estreitando na nossa vida. É justamente para a gente se encontrar num cenário em que a gente olha e fala assim, eu preciso tomar essa decisão porque eu não tenho outra saída. E aí você vive um milagre. Eu já vivi muitos milagres que eu falo assim, quando Deus quer abençoar, ele vai estreitando para a gente chegar ali aonde Ele quer que a gente chegue.
Então, o cenário perfeito para um milagre é a hora que você necessita mesmo e que você sabe que é aquilo ou nada. Não tem outro jeito. Você tem que esperar aquilo, tem que orar, buscar no Senhor. Eu já recebi milagres na minha vida de cura que eu não tinha dinheiro para comprar uma dipirona para uma febre do filho. E isso é angustiante. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar uma dipirona. E o Senhor pode curar não só essa febre, o Senhor pode curar a causa da febre, porque a febre ela é estimulada por uma outra coisa. Ela não é simplesmente só uma febre. Então, meu filho estava com as bochechinhas todas coradas, vermelhinha. Ele era bem branquinho, bem branquinho. E eu lembro que ele estava vermelhinho, dormindo ali no colo da minha mãe, e eu ali cultuando, adorando a Deus. E com o decorrer do culto, ele começou, a pele dele começou a voltar ao normal. E a gente foi vendo que a febre dele baixou. E ele tinha uma bronquite. E bronquite todos sabem que ela não tem cura. Ela dá aquelas crises, você entra com um monte de medicação. E ele tomava muitos antibióticos. E aquele dia o Senhor curou, não curou da febre, o Senhor curou da bronquite, porque nunca mais ele teve crise. Ele tinha apenas um pouco mais de 1 ano de idade. E nunca mais ele teve nenhuma crise de bronquite. Então, assim, o que levou a, assim, eu usar a minha fé, porque isso era um domingo, estava próximo do horário do culto, e eu falei assim, eu poderia simplesmente ter ido pro pronto-socorro com ele, mas eu falei assim, não, eu vou para casa do Senhor. E foi essas palavras que eu usei quando alguém me perguntou assim, por que você não leva ele no médico? Eu falei assim, porque nenhum pediatra, o melhor pediatra da cidade, falou para mim que não tem cura. Então eu vou atrás de quem pode fazer. Se fosse uma enfermidade curável, talvez eu não teria depositado essa fé, eu não teria buscado com tanta insistência, assim como Ana buscou. Eu teria corrido atrás do socorro que eu poderia ter, porque é isso que a gente faz. A gente sente uma dor de cabeça, você vai investigar o que aconteceu e vai tentar resolver aquele problema. Só que eu sabia que não tinha cura. Então eu usei toda a minha fé ali, buscando a cura, porque eu sabia que era só Deus. E quando eu cheguei em casa, coloquei ele no berço, ele dormiu a noite inteira, não tossiu, não chiou, não acordou na madrugada nem para tomar mamadeira dele. E quando foi no dia seguinte, ele não tinha mais nada e nunca mais ele teve nenhuma crise. Então, assim, eu vi que ali, aquele milagre aconteceu porque eu não tinha recurso. Se eu tivesse dinheiro para ir lá comprar uma medicação, eu teria ido. Talvez eu não teria orado, lógico, mas talvez eu não teria depositado a minha confiança ali, porque era a única saída. Assim como aquele povo de Israel, a única saída deles era pôr o pé no mar. Se as águas fechassem, eles iam morrer, mas eles não tinham outra saída, eles não poderiam voltar, porque Faraó estava atrás deles. Eles não podiam ir para a direita nem para a esquerda, porque ele estava cercado de rochas, de montanhas. Então eles não tinham para onde ir. Eles tinham que colocar o pé e viver o milagre de Deus. Então, lá do outro lado, eles cantaram. Eles cantaram a vitória, Miriam dançou e todo o povo festejou, porque o povo de Israel sempre foi muito festeiro mesmo, que o povo de Deus é alegre e a gente festeja. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. O cenário para você viver um milagre é aquele momento que você sabe que não tem o que fazer, não tem para onde ir, e quando Deus te direciona, abre aquela porta e você vai atrás, e é ali que Deus vai te dar a vitória. Então, é naquela decisão que você tem que tomar, porque você não tem outra coisa a fazer. É ir orar, dobrar o joelho, ir para os pés de Jesus e falar, Senhor, é só do alto mesmo, porque aqui não tem saída. Então, muitas vezes, o Senhor nos direciona para nós vivermos o milagre. Eu vivi muitos milagres, vivo milagres
que depois eu falo assim, se o Senhor não tivesse me direcionado, não teria acontecido isso na minha vida. Então, quando vier as adversidades, meu irmão, não fique desesperado achando que Deus te esqueceu. Se desespere para buscar a presença de Deus, se desespere para buscar a direção de Deus, para ouvir a voz de Deus. Isso sim, porque quando acontecem as adversidades, pode ter certeza, algo de bom para você, Deus quer extrair de tudo aquilo. Não é para ele, não é para Deus. Deus não precisa da nossa aprovação. Deus não precisava da aprovação de Jó. Deus não precisa. Quem precisa somos nós. Quem precisava viver tudo aquilo era Jó, porque ele saiu vitorioso do outro lado. Não foi Deus que saiu vitorioso. Deus, ele é vencedor, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o Todo-Poderoso. Amém?